Rede Globo de televisão em acelerado processo de putrefação. Mais um tombo na história da ex-poderosa platinada. Mutação decomposta do que já foi um dia acelera rumo à extremunção. Prêmio M de jornalismo, 2 indicações, Jornal Nacional e Fantástico. Para variar, por reportagens sensacionalistas falando só em morte e tragédia. Na hora de se anunciar os vencedores, voltou para casa com as mãos vazias. Suas estrelinhas decadentes chegaram na festa, posando de celebridades. Após resultado, restou carinha de bunda. Nunca na história da emissora um prêmio foi tão aguardado. Era visto como oxigênio na tentativa de continuar patinando na sobrevida. Com a projeção internacional, a empresa poderia manter os altos preços dos seus espaços publicitários, hoje desvalorizados devido à queda de audiência. Aí você pode perguntar, como assim queda de audiência, se a Globo segue líder absoluta no mercado brasileiro? Simples. A audiência é medida por aparelhos de televisão ligados. Só que caiu quase que 50% o número de espectadores da televisão como um todo, tanto aberta como canal fechado. Então, os números que hoje apresentam a Globo, 60% de audiência, é da metade dos aparelhos que até bem pouco tempo estavam sintonizados em televisões. Ou seja, a queda é absurda. Não em números relativos, mas em números reais. A empresa tem altos custos ainda. Está totalmente endividada. Então a desvalorização do seu espaço publicitário é caixão e vela preta. Na verdade, a Globo está colhendo o que plantou depois da morte do Dr. Roberto Marinho. Os seus herdeiros posaram de pavões. Figuras decorativas. Serviam apenas para participar de cerimônias, festas, sendo apresentados como os grandes mandatários, ou chegar na empresa todo final do mês para pegar o gordo prolabore. Simplesmente ignoraram a fortuna e a fonte de renda deixada como herança por seu pai. Foram para os Estados Unidos e aos poucos começaram a desviar o que tinham, desviar a maior parte do patrimônio para terras de tio Sam. Hoje, nem a Globo pertence aos Marinhos. Se a empresa falir, eles estão mal? Não. O que existe, na verdade, hoje é um conselho administrativo que administra a empresa, sendo os Marinhos aqueles que comandam o conselho. Então, na prática, eles ainda detêm o comando. Só que na razão social, eles não têm absolutamente nada a ver com a companhia. Os herdeiros do Dr. Roberto Marinho deram uma aula de como quebrar, falir um império em poucas décadas. Delegaram poderes a diretores, que também não estavam nem aí para a qualidade, para a estrutura, enfim, para a engrenagem no geral da emissora. Eles queriam defender causas. Um a causa socialista, o outro a LGBT, o outro sei lá o quê. Então, a Globo deixou de lado o que ela tinha de melhor: a qualidade na programação. O seu entretenimento se transformou a apologia a tudo que você possa imaginar. Na Globo os modismos surgiram. As inversões de valores começaram a tomar conta, seguindo a cabeça dos seus novos diretores. Virou uma torre de Babel comandada por Calimero. As dívidas começaram a crescer, e aí se deu início ao desmanche. Ou seja, a Globo aos poucos vai se resumindo apenas a uma logomarca. O patrimônio, o passivo, está sendo vendido aos poucos. Nem a luxuosa residência do Dr. Roberto Marinho hoje pertence à família. As demissões de funcionário
foram de baseada. Lógico, prevendo se livrar de futuros processos trabalhistas numa falência que parece ser irreversível. Hoje, quem trabalha na Globo trabalha por contrato temporário e por salários bem menores dos que eram pagos nos anos de vacas gordas. Se a situação já estava insustentável, com a chegada de Bolsonaro ficou pior ainda, porque acabaram as verbas de governo que entravam por todos os lados via propaganda. Os maiores patrocinadores, os maiores parceiros da emissora eram as estatais: Banco do Brasil, Caixa Federal, Petrobras, Correios. Agora, imagine, um governo pagando milhões de publicidade, valores acima até do que normalmente era pago por outros patrocinadores da empresa, para divulgar que o Correio distribui cartas, entrega correspondência, entrega encomendas. Ora, quem não sabe disso? Que o Banco do Brasil tem tal serviço, poxa, lógico, ele é o maior banco do país, ele concentra para si o monopólio do filão, do suprassumo das atividades bancárias, que a Petrobras produz petróleo, ou seja, propaganda inútil, apenas uma forma de dar dinheiro à Rede Globo, e isso acabou. Como acabaram outras mordomias, a exemplo de Lei Rouanet. Então a emissora rasgou de vez a sua credibilidade e se lançou numa campanha política assumida, militância descarada e usando as armas mais mesquinhas, menos aconselháveis, para não dizer outra coisa, que se pode usar na política. Ela usou a pandemia, a morte de pessoas, muitas vezes morte essa que a gente não tinha certeza que realmente foi devido à contaminação. Teve muita gente que morreu em acidente rodoviário e a emissora veiculou como Covid. Ela usou na cara dura uma tragédia mundial para tentar derrubar aquele presidente que ela considerava como desafeto. E essa foi apenas uma das várias estratégias porcas usadas pela empresa. Estratégias essas que saltavam aos olhos de todo brasileiro, que viam de uma forma assustadora que a empresa transformou o jornalismo em palanque de campanha. Aí o seu candidato ganhou. Eles comemoraram, eles não se fizeram de rogados, não. Comemoraram ao vivo e em cores em rede nacional. Só que parece que a bondade, a filantropia do governo que assumiu não foi a esperada. E o dinheiro aguardado ainda não chegou no total que esperavam que iria chegar, e principalmente na velocidade. Então a empresa está asfixiada rumo à extrema-unção. E da forma que está, não há dúvida, é um caminho sem volta. E quem vai perder com a falência da Globo? Pode ter certeza que não serão os diretores, os artistas que vivem uma mordomia com salários impressionantes, ou o restante da elite parasita acostumada a viver em órbita da Plim Plim, tirando seus dividendos, que pode apostar, nada tem a ver com os salários recebidos por réis mortais.